Pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa. Bom, nós vamos começar o nosso encontro e, particularmente, eu estou super, super, super feliz de ter a Maria aqui com a gente, compartilhando o conhecimento dela, né, e linda, né, dessa maneira, e a presença de todas, todos e todas aqui com a gente, que acho que vai ser uma noite muito linda, essa. E Maria, para te receber e para nos receber, eu fui pedir ajuda para um cara do samba, né? E um cara que eu acho que é muito, 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 muito especial também. Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir, e eu acho que todo mundo vai ouvir, porque eu vou compartilhar só o som, tá? Para a gente poder, de fato, fazer a escuta daquilo que ele vai cantar. Então, vamos lá. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Ai, Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Pelo nome de princesa transformou o samba no feitiço decente que tem da gente. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. Eu sei por onde passo, sei tudo que faço, paixão não me adquira. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Sendo o nome de princesa transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. Maria, seja muito, muito, muito bem-vinda. Super agradeço todo o teu esforço de poder estar aqui conosco nesse mês de abril, né? Um mês de muita coisa acontecendo e eu sei o tamanho do teu esforço para poder estar aqui hoje conosco, né? E eu acho que a gente está morrendo de vontade de conhecer um pouquinho, né, dessa vida, da cultura tupinambá. A palavra está contigo. Obrigada. Mauere, obrigado, Beth. Eu queria só falar, antes de tudo mais, da tua guiança, Beth, de trazer um samba, porque o samba é indígena, né? Eminentemente, nossos povos, eles sambam. E meu pai, eu tenho um ancião aqui de 97 anos, que tem um encantado sambador, depois eu vou falar um pouco dos encantados, né? E ele é um encantado sambador muito especial. Meu pai anda bem, ele é durinho assim, é um ancião bem forte. Mas quando ele samba, é um jovem de 20 anos, entendeu? Então, tipo, ele samba, sei lá, de 8 da noite às 2 da manhã. É um encantado mesmo, assim, que toma ele. Então, você estava guiada, minha irmã. Eu quero, primeiramente, pedir licença aos que vieram antes de mim,
toda a minha linhagem ancestral que me possibilitou estar aqui, especialmente a minha mãe, Lourdes, que foi uma das mulheres da minha linhagem que preservou os nossos conhecimentos e não deixou que eles se perdessem pelo apagamento histórico. Eu quero honrá-la aqui nessa noite. E também quero honrar a ancestralidade de todos e todas que estão aqui, que cada um de vocês também tiveram aqueles que os antecederam e que os fortalece, as fortalece nessa noite. Nossos povos gostam muito de cantar, de ramear, de dançar. Então, eu vou oferecer um canto que abre nossos rituais. Vou cantar em tupi. Vou falar um pouco da nossa retomada linguística, da nossa luta de pertencimento, enfim. Mas eu vou trazer esse canto para vocês agora. Jaci, Ayande, Jaci, Moisés, Ayande, Tata, Uruti, Isapé, Ayande, Taba, Tupa, Uruti, Isapé, Ayande, Taba, Izeaça, Izejaci, oi, peixe bom. Izeaça, Izeobito bom. Ei, Andressa, Wabi. Izeaça, Izeobito bom. Ei, Andressa, Wabi. Amabatabama, Amapawideta, Amabatabama, Amapawideta, Amabatabama, Kabatupinamba, Awere, Tupã, Awere. Os encantados de luz estejam conosco nessa noite. Eu não gosto de falar o que as pessoas não querem saber, né? Porque, sei lá, vocês estão interessados no que eu tenho para dizer. Mas eu vou falar um pouquinho só sobre a minha trajetória e a gente podia abrir para as perguntas, né? Eu queria até... Estela, será que você preparava... Só um minuto, gente. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória, minha história, né? Eu sou uma indígena mulher tupinambá. Meu território originário é Quirimurê, é um território que ele pega ali Recôncavo Baiano e pega ali a parte de Salvador, toda a Baía de Todos os Santos. O povo tupinambá foi o primeiro povo de contato, né, com os invasores. Então, foi o povo tupinambá e o povo pataxó. Desde o início de tudo, desde a invasão, as violências são muito profundas, muito grandes, né? Nós tivemos várias atrocidades desde 1500 até hoje, não pararam, né? Que nos apagou de uma forma muito profunda. Darcy Ribeiro fez um estudo sobre os povos, né? Antropólogo e tal, sua vertente antropólogo, e disse que o povo tupinambá estava extinto, que ele não existia mais, né? E, na realidade, o povo tupinambá está vivo, o povo tupinambá está num processo de afirmação do seu pertencimento, da sua cultura, da sua língua, porque a primeira coisa que nos foi apagada, retirada, foi a língua. Quando retira a língua de um povo,
tira toda a sua cosmopercepção da vida, né? Porque uma língua não é só uma língua, né? Uma língua conecta com a base, com a percepção de mundo. Então, hoje a gente está muito empenhada no resgate da nossa língua, né, que é o tupi. Teve uma fase desse processo civilizatório que foi tentado que tivesse uma língua única nesse país, que era o Nhangatu. Alguns Tupinambá ainda falam Nhangatu, mas na realidade nossa língua originária é o Tupi. Então estamos aí num resgate linguístico bem forte. Nós temos representantes linguísticos indígenas dentro do UNB, fazendo um estudo bem intenso e trazendo informações para as comunidades. Então, cada comunidade tupinambá tem um linguista, e esse linguista forma grupos com seus educadores locais para que a gente, então, possa resgatar. A gente não fala mais a língua, né? Os idosos, os anciãos que falavam a língua estão morrendo, e a corrida é contra o tempo, para que a gente possa, da forma mais ampla, preservar a nossa língua. Então, a gente agora está no processo de traduzir para o Tupi os nossos cantos. Então, no ano de 2000, começou essa retomada cultural e étnica do nosso povo, aqui em Olivença. O processo foi bem forte mesmo. Então, só para situar vocês, eu estou num território entre Itacaré e Ilhéus ali, sabe? Não sei se vocês conhecem a Bahia, eu estou na Bahia, né? Então, Olivença fica a mais ou menos 1 hora de Ilhéus, assim, né? Eu estou aqui em Serra Grande, que é um lugar também tupinambá. A gente está levantando uma nova aldeia aqui, que vai ser uma aldeia educacional. Ela vai ser um protótipo de uma universidade livre para os povos, não só povos originários, como campesinos também, né? Então, nosso projeto se chama Ecoversidade Intercultural dos Povos, e a ideia é que seja um lugar onde mulheres, vai ser uma universidade para mulheres, que elas possam estar conosco vivendo bem viver, né? Então, assim, meu processo todo, né? Assim, eu fui criada dentro da cultura, né? Eu não sou nascida dentro da aldeia, por isso que eu honro a minha mãe, principalmente, meu pai também, porque meu pai foi aquele que me ensinou a andar na floresta, meu pai foi aquele que me sensibilizou em relação a tudo. Eu já nasci com esse amor profundo por mim mesma, né, em outras formas não humanas, mas ele aprofundou esse contato, ele sempre me levou para essa beleza. E minha mãe, junto com as minhas tias, preservou o conhecimento ancestral das ervas, dos banhos, dos encantados, das defumações, de toda a nossa cultura. Então, eu fui criada em contexto urbano, mas eu fui criada dentro do meu pertencimento, né? E aí a vida passou, eu sempre soube que era indígena. Aos 18 anos eu comecei a lutar pelo meu povo, né? Não sabendo minha etnia, eu fui lutar pela causa indígena. Então, na época, eu era do Comitê de Defesa Transamazônica e da Comissão Pró-Índio. E a minha tarefa era facilitar. Eu morava no Rio de Janeiro, a minha família migrou da Bahia para o Rio de Janeiro. Até a minha avó, todos eram da Bahia, da minha avó para frente, migraram para o Rio de Janeiro por conta da violência. O processo foi muito horrível em Salvador, muito horrível, muito horrível. E aí, então, é, então eu era responsável por fazer a ponte entre os parentes do norte do país com o Museu do Índio do Rio de Janeiro, facilitar essa ponte. Então, nossa casa era a casa onde eles ficavam, né? Eles ficavam lá quando saíam do norte, os povos do norte,
ajudou, e assim, voluntariamente, né? Eles iam lá para casa, tinham toda a retaguarda para poder escoar suas produções, e às vezes também ter acesso a documentos. Então, a gente era essa base segura para os povos do norte. E eu fiquei vinculada a isso muitos anos, uma militância mesmo. E aí chegou um momento em que meu pai, já idoso, quis retornar para o território. E ele sonhava em voltar para cá, para o seu território. E eu falei, bora lá, né? Vamos então realizar o sonho dele, já idoso, 90 anos. E nós voltamos para cá. Quando a gente volta para cá, a gente começa um processo de reaproximação do nosso povo, reaproximação aí, territorial, né? Porque eu costumo dizer assim que eu mantive, minha ancestralidade manteve nosso corpo território muito bem preservado. Então, onde era a minha aldeia, né, no meu corpo território. Então, ele ficou mantido, ele ficou preservado, ele foi aprofundado, né? Hoje eu sou uma mulher que me dedico à espiritualidade, né, à ancestralidade do meu povo e também milito pelas causas de educação. Essa é a minha principal frente. E quando eu chego aqui, a sensação que eu tenho é que eu já tive aqui toda a minha vida. Quando eu piso nesse ranrão, né, nesse chão, a sensação que eu tenho é que eu tive aqui o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, fui reconhecida pelo povo do Pinambá, né? Já estavam me esperando, então eu escutei várias coisas assim, né? Sabiam que eu ia chegar, sabiam que era uma promessa ancestral que aqueles que foram retirados do seu território pela violência iriam retornar com uma força para ajudar o povo a avançar. Então, hoje eu sou aquela que pau para toda obra, né? Estou aí sempre na militância, nunca parei, mas nesse território Bahia eu me fortaleço quando encontro meus parentes, né? E e a primeira vez que eu pisei no solo da aldeia, eu olhava assim, era tudo muito conhecido, eu conhecia tudo aquilo, não tive uma surpresa, uma coisa assim, né? A minha irmã que me recebeu, minha irmã do coração que me recebeu, ela me contou que 3 anos antes ela tinha já me visto fisicamente, só que eu nunca tinha pisado nessas terras. Então, eu cheguei antes de chegar, né? Então é um processo que é muito lindo, sabe? Assim, muito lindo mesmo. Eu honro esse processo, eu honro meu pai, né? Que mais uma vez me trouxe para a floresta, né? A gente hoje mora entre o mar e a floresta e, enfim, eu sinto assim que juntos estamos construindo coisas bem lindas, assim. Então essa união, né? Uma união de fortalecimento. Então hoje em dia eu estou no território Tupinambá. Minha filha casou com um Pataxó, minha filha mora na aldeia de Barra Velha, ali perto de Porto Seguro. E meu netinho nasceu no território Ranhanhã, que é uma aldeia que fica entre um povo que fica entre os Pataxó e os Tupinambá, da onde eu tenho minha família lá também, né? Minha mãe, que eu chamo minha mãe do coração, minha mãe da aldeia, que é a Maiá, nossa grande referência para todos os povos do país. E meu neto, então, nasce dentro da casa de Maiá, com a bênção da parteira mais antiga da aldeia Ranhanhã, na bênção do cacique, um dos caciques mais importantes em todas as tomadas do país, né? Um cacique que teve junto na Constituição de 88, junto com o Krenak, junto com Raoni, né? Lutando pelos nossos direitos dentro da Constituição. E hoje, enfim, minha vida está mais do que nunca dentro dos territórios, né? Mas principalmente fortalecendo o território público. Então, eu estou aqui, não estou sozinha nessa noite, né? Estou com toda a minha ancestralidade comigo aqui diante de vocês. E aberta para falar um pouco da nossa cultura, que vocês querem saber, né?
como é que a gente está aí na vida hoje. Eu não estou na TL porque eu não tive corpo físico, eu estava numa retomada, né? Um dos territórios demarcados teve invasão dentro do território, então a gente foi para lá para poder garantir presença, para fazer mutirão de plantio, depois saí do território e fui para o território Barra Velha, enfim, em 10 dias eu andei 32 horas de carro. Aí eu cheguei na véspera do nosso ônibus saindo para Brasília e falei que se eu for, eu não volto, né? Então, estou aqui na retaguarda dos parentes que estão lá em Brasília. Meu coração está lá, meu espírito também. Mas eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, porque a luta é uma só, né? Tem gente que está na base, tem gente que vai para frente, e a gente vai se revezando nessa luta incessante. Eu só queria completar falando para vocês da atual realidade do território Tupinambá, de Olivença, porque tem Tupinambá espalhado por todo o país, né? Tem Tupinambá no Rio de Janeiro, a gente tem parentes lá no Rio de Janeiro, tem Alagoas, tem no Maranhão, tem em São Paulo menos, mas no Rio de Janeiro bastante, e na Bahia bastante também, somos 8.000 indígenas aqui em Olivença. Eu falo que eu sou filha adotada de Olivença, né? Porque o meu território é Quirimurê, e tem uma aldeia em Quirimurê também, mas a minha coligação de alma está em Olivença, né? Então, estamos irmanados, apesar de eu não ter sido nascida lá, meus parentes sanguíneos não terem sido nascidos lá, mas a gente está lá representado também por esse povo que está aí na luta, que a luta é uma só, né? Nós somos povos diversos, é, tem muita gente que não considera os povos do Norte e Nordeste indígena, né? Tem essa questão. Né? Internacionalmente, acha-se que só tem indígenas no norte do país, e isso não é realidade. Né? Temos povos bem fortes no Norte e Nordeste aí na resistência. Então, essas questões aí, por exemplo, nós agora enfrentamos uma coisa bem séria, que é a mineradora, né? A gente tem uma mineradora dentro do território, acabando com o território, porque aqui, né, nessa região, se chamava Ileia Baiana, Amazônia Baiana. Então, quando você tira a floresta, debaixo é areia, mesma Constituição da Amazônia. Uma floresta bem adensada, né? A gente é um dos maiores reservatórios de Mata Atlântica do mundo, mas quando você tira a floresta, debaixo é areia. Então, nesses últimos anos, a especulação imobiliária aumentou demais, na região de Olivença, ali, a gente está aqui com o elefante branco sendo construído, que é o tal do Porto Sul, que vai afetar toda a orla. A gente tentou de tudo quanto foi jeito brecar essa obra, mas não foi possível, né? O dinheiro chinês é muito forte nesse país. E aí esse projeto passou, e toda a areia para a construção do Porto Sul, toda a areia que está saindo para construir todos os empreendimentos imobiliários da Orla, que não são poucos, deve ser assim uma base mais ou menos de uns 50 prédios que estão sendo construídos simultaneamente agora, saem do território areia. Então, vocês imaginam o tamanho da violência, o tamanho da depredação. A gente está perdendo nossas nascentes, nossas águas. Uma vez aqui a gente estava subindo com o cacique para fazer um trabalho numa aldeia mais para dentro, e aí quando a gente estava subindo uma reta escavadeira na nossa frente, e aí o cacique falou, ó, onde ele entrar, quando a gente voltar já não tem floresta. E ele entrou na floresta de Aroeira, e quando a gente voltou, a floresta não existia mais mesmo. Passamos só um dia lá nesse território fazendo o nosso trabalho, e quando a gente voltou não tinha mais nenhum pé de aroeira. E não tem o que fazer, porque o território não é demarcado, apesar de ter sido o primeiro povo de contato, né, um dos primeiros povos de contato, mas não tem o que fazer enquanto não for demarcado. A gente está na esperança, na confiança que nos foi prometido, que nessa TL seria assinado a nossa demarcação. E a nossa demarcação, ela não significa que a paz vai reinar, pelo contrário, né?
porque aí a nossa demarcação saindo, a gente vai ter que tirar a mineradora lá de dentro, não vai ser um processo, digamos, amigável, né? Então, essa é a nossa situação. Mesmo assim, a gente continua com os nossos rezos, a gente continua cantando, dançando. Isso que é lindo, sabe? A gente teve agora um encontro de mulheres dentro do território Tupinambá. Foram 140 mulheres de 12 etnias do Brasil. A gente dançou pra caramba. A gente falou das nossas mazelas também, falou das nossas coisas, né? Que eu acho que também a gente não tem que enfeitar o pavão, senão a gente reforça o estereótipo encantado, essa coisa assim do imaginário, né, do povo indígena, dos povos originários. Agora, eu acho que, apesar de toda treva, tem muita luz, tem muita alegria, tem muita resistência, muita resiliência. Então, essa mulherada toda brincou pra caramba, dançamos a beça, fizemos ritual, rimos pra caramba, demos nossos gritos de guerra, nos articulamos para poder estar indo aí frente a todos os nossos desafios, né, que sempre são por território ainda, né, ainda por território, já não era mais para ser isso, mas ainda isso. E eu queria falar também que, como articuladora, eu estou ligada a 3 grupos de escrita, né? Nós somos indígenas mulheres escritoras. Eu estou à frente do primeiro projeto aprovado pelo CNPq, pela CAPES, de indígenas mulheres. Nós, por nós, escrevemos por nós, entendeu? De dentro para fora, de dentro do nosso pertencimento. Então, eu estou nessa luta aí pela escrita, né? Escrevendo um pouco da nossa história, escrevendo a minha história, escrevendo a minha linha é muito ligada ao território, corpo, né? E essa questão da educação indígena não escolar. A gente tem uma educação indígena tão presente que na pandemia nada se desmontou, basicamente, nas bases, né? Porque a educação continuou, porque ela é feita no dia a dia, é feita pelos anciãos e juventude, ela é feita de uma forma muito, muito linda, muito orgânica, muito natural. Então é isso, estou aqui aberta para perguntas. Maria, eu vou dar o pontapé aqui nas perguntas e, e aí a qualquer hora também a gente pode se inscrever aqui pelo chat ou pode entrar aqui na roda também, ou levantar a mão, enfim, como for melhor. Mas assim, tem algumas coisas que eu gostaria de poder te ouvir falar um pouquinho mais, né? Porque a gente ouve falar, né, dessa coisa do corpo-território, né, da importância do corpo-território. Então, o que é esse corpo-território, né? Acho que uma outra questão eu acho que ela é super importante é quando você pede, eu acho que reverência e bênção para todos que vieram antes de você, né? O que que isso representa, né? É, como é esse pedido de bênção, né? De passagem, de cuidado, né? O que isso significa, né? E aí tem outras coisas aqui que eu queria saber. Eu vou só colocar, mas eu acho que outras pessoas querem saber outras coisas, que eu queria conhecer um pouquinho dos rituais, dos processos de cura, né, do povo tupinambá, e esse trabalho de educação que você fala, né, que educação é essa? Que é uma educação que ela vem de dentro e é uma educação que ela não depende, né, das estruturas e dos sistemas que as escolas não indígenas têm. Então, enfim, eu falei de um monte de coisas aí, mas o que você pudesse sentir à vontade também para colocar, eu acho que eu gostaria muito de ouvir. Você vai me ajudando aí nas colocações, eu vou começar pelo que primeiro me tocou, né? Primeiramente, eu queria falar para vocês assim que
a morte para nós é um processo muito natural, porque a gente não acredita na separação da carne no sentido da presença mesmo. A gente acredita que as pessoas não morrem, elas se encantam. Então, quando alguém se encanta, ela continua entre nós, presente mesmo, de verdade, viva mesmo, podendo se comunicar conosco, inclusive, né? Então, quando a gente honra os que vieram antes, é porque a gente acredita de verdade que eles estão aqui comigo agora, por exemplo, me guiando na minha fala, né? Sentindo a presença deles aqui, porque realmente a gente pertence a uma linhagem, né, de pessoas que vieram antes, né? Vieram antes construindo a nossa chegada, né? Nesse momento aqui. Então, seria muita arrogância da minha parte achar que eu estaria aqui diante de vocês na minha vida sozinha, né? Que nada aconteceu antes de mim, que eu estou aqui pela minha própria inteligência, força, sabedoria e tudo mais. Não é assim para nós, né? Para nós, somos guiados por todos aqueles que vieram antes, que nos zelam e nos cuidam nessa terra. Então, a gente acredita nas forças dos encantados de luz que nos guiam nessa jornada, né? E é isso, é uma relação de uma cosmopercepção muito diferente, né? Assim, e ela não é teórica, né? A gente sente na corporeidade, aí eu já posso puxar o gancho para o território corpo, que é o seguinte, baseada nessa ancestralidade, então, o território corpo é onde a gente carrega todas as impressões, todas as informações, toda a nossa cultura e pertencimento. É como se a gente fosse uma aldeia inteira, sabe assim, né? Então, o meu ventre, né? No meu ventre, nos meus ovários, eu carrego informações muito preciosas de quem eu sou, da onde eu vim, né? Eu costumo, sempre que eu tenho oportunidade de falar muito para as mulheres, né? Assim que a nossa entrada, né? Para o útero, nossa vagina, nossos ovários, eles são templos sagrados do nosso território, né? Então, começando pelo corpo físico mesmo, esse território corpo que tem que ser apossado, que tem que ser habitado por nós, né? Eu fico muito impressionada. Eu estou com 59 anos e eu vejo muitas mulheres da minha idade muito em estado de abandono, muito no limbo, sabe? Como se não tivesse mais acesso a ciclos, sabe? Então esse território corpo ele está interligado com toda a nossas irmãs natureza, né? Junto conosco as árvores, a lua, as marés, as correntes, a chuva, o tupã, o sol, sabe? A gente tá esse território corpo, ele não é isolado, né? Essa minha corporeidade, ela é integrada a tudo que me permeia. Então, isso me faz potente, né? Então, eu estou aqui com 59 anos, teoricamente na menopausa, sim, mas eu chamo de melhor pausa, né? Que eu já criei meus filhos, já cumpri minhas tarefas iniciais aí diretamente, e agora eu posso estar dedicada inicialmente a mim mesma, porque ninguém dá o que não tem, né? Então, fortalecendo a minha mente, o meu espírito, o meu corpo, dando para ele elementos que ele fique cuidado, né? Então, nesse quesito, a gente tem os banhos de erva, né? A gente tem as vaporizações de útero, a gente tem os chás, a gente tem os banhos de ervas, defumações, então estou sempre cuidando da minha aldeia, que sou eu mesma, né?
porque aí se ela estiver bem cuidada, se ela estiver bem zelada, acolhida, eu posso então cuidar imediatamente do que está ao meu redor, que são meus parentes mais próximos tão pertinho, e consequentemente da terra em que eu piso, dos plantios, das ervas medicinais, da minha aldeia, do meu território. E aí, se o meu território corpo estiver muito integrado, a revolução planetária em mim já está se fazendo. E eu acho que você falou da educação. Bom, eu vou falar da educação, da frente da educação que eu estou. Bom, primeiro aqui na Bahia a gente teve uma sorte danada. Minha mãe, ela criou as escolas indígenas diferenciadas. Então, minha mãe foi uma pessoa que passou 30 anos em luta por território, né? Foram 396 retomadas territoriais para que hoje o território fosse garantido. Essa minha mãe é Pataxó, ela é tupinambá, mas vive, né, no território Pataxó, que também é uma outra linhagem da família dela. E ela começou a perceber que se os povos originários ficassem muito afastados do mundo não indígena, eles iam ficar muito vulneráveis, né? Como já vinham vulneráveis, porque eles tinham sido expulsos dos seus territórios. Então, ela resolveu começar a fazer alfabetização dentro das retomadas. Então, onde tinha retomada, ela dava aula, alfabetizando no português, né? Para que pelo menos tivesse alguma possibilidade de interação. E ela fez isso durante muito tempo. Quando o território estava todo retomado, ela foi convidada a ser funcionária da FUNAI. E ela aceitou. Então, ela entrou dentro da FUNAI para defender os direitos globais, né? Porque na época, bom, até hoje é tudo desmontado, imagina naquela época, né? Isso já faz bastante tempo. E aí, quando ela entra para a FUNAI, ela consegue trânsito melhor dentro das políticas públicas e ela consegue trazer para o estado da Bahia uma educação diferenciada para os territórios. Então, hoje, essa educação formal, vou falar primeiro da formal, né? A educação formal, ela é feita da seguinte forma, ela é pluricultural. Então, a criança desde pequena, por exemplo, agora já está lá no território, meu neto tem 1 ano e 4 meses, né? E eu tenho um sobrinho de 6 anos. E meu sobrinho, por exemplo, é alfabetizado dentro dos cantos da nossa etnia. Então, ele é alfabetizado em Pachorrã, né? Que ele é de Barra Velha, lá no território Pataxó. Então, ele é alfabetizado em Pachorrã. Aí, nos cantos. Aí, dos cantos já vem o ritual, né? A gente faz o ritual nas cabanas, né? Dançando em círculo, assim, cantando nossos cantos sagrados. E nesses momentos, se tiver um canal preparado, vem os encantados de luz dar as orientações nos nossos corpos, né? E aí, então, toda a cultura, então, o grafismo, tivemos os jogos indígenas, a língua, então, sendo ensinado desde pequeno. Então, por exemplo, meu netinho, ele é ninado com ritual, né, com os cantos rituais. Então, agora ele está com 1 ano e 4 meses. Eu estava numa live, né, lá na aldeia, fazendo uma live assim. Aí eu fechei a porta, que estava um vento danado. Aí comecei a cantar na live, aí meu netinho correu, começou a bater na porta assim, eu tive que abrir, pegar ele, botar no colo, dar um maracá, ele ficou cantando comigo assim. Então, essa é a força da educação que a gente está conseguindo, entende? Assim, então, por exemplo, ele tem 1 ano e 4 meses, não está na escolinha ainda, mas toda sexta-feira todas as crianças da aldeia vão fazer um ritual. Então, meu netinho vai fazer ritual com todas as crianças da aldeia. Entende? Então, é uma educação diferenciada que vai dando para o jovem, quando chega na juventude, uma autonomia muito grande. Então, o jovem aldeado, aqui nos nossos territórios, quando chega no fim do ensino médio, por exemplo, ele sabe caçar, ele sabe pescar, ele está dentro da cultura, ele sabe a língua, ele sabe construir, ele sabe fazer artesanato, ele sabe sobreviver.
todas as ferramentas de sobrevivência ele tem, e, paralelamente, também ele vai tendo conteúdos que dê acesso a ele a um ensino superior, a um Enem, a um vestibular e tal. Aí que eu entro, né? Eu e uma galera. Nessa galera tá Ailton Krenak, tá Cristina Itacoá, Carlos Papá e várias outras pessoas pensando da mesma forma. E aí, assim, a gente tem um grupo em Quirimuré, no meu território, a moçada que saiu dos seus territórios originários e outros que são de Quirimuré mesmo, que estão nas universidades. É muito dramático a realidade dos jovens na universidade, porque aí ele passa no vestibular e tal, tudo bem, chega lá dentro, a permanência desse jovem é muito difícil, e principalmente a permanência na cultura dele, né? Ele é o tempo inteiro transpassado um convite de largar sua cultura, porque sua cultura não é honrada dentro do espaço universitário. Claro que tem muitas iniciativas, né, para que isso seja diferente, mas é um processo que ele é artificial, é uma realidade criada artificial. Então, nós pensamos o seguinte: nós temos universidades dentro das comunidades, entende? Nós temos faculdade de medicina da Floresta, a alta medicina, né? Nós temos faculdade de cultura, a gente tem faculdade de arquitetura, a gente tem faculdade de artes, a gente tem faculdade de dança, a gente tem tudo, entende? Então, por que que a juventude... Porque uma coisa é você escolher sair para, outra coisa é você chegar num ponto da sua vida que você não tem opção. Aí você começa a ficar lá dentro sem opção, sem lugar, sem liderança. As comunidades daqui da minha realidade, né, do sul, extremo sul da Bahia, estão muito focadas na juventude, empoderamento da juventude, então tem grupo de juventude, tentando ver se eles acham motivo para estar lá, para garantir o futuro daquela nação. E eu acho que a universidade ela é bem importante. Então, estamos agora no movimento nacional, tem também a Teia dos Povos junto conosco. Hoje a gente tem essa frente internacional também, que são as ecoversidades, que tem universidades livres ao redor do mundo, com muitos povos originários, muitos povos de base, né? A Teia dos Povos também, com a Universidade dos Povos. É um movimento muito grande que a gente está fazendo para que as universidades estejam dentro dos territórios, com os nossos saberes. E também que a gente possa abrir para, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A juventude usa muito os aparelhos celulares e tal. Às vezes para ficar lá navegando à toa no Instagram, mas essa ferramenta pode ser uma ferramenta de luta, entende? Porque se ele estiver bem equipado, se ele estiver capacitado dentro do território, ele pode ser uma ferramenta de denúncia, ele pode ser uma ferramenta de captar as histórias dos mais velhos, ele pode ser uma ferramenta de catalogar espécies, ele pode ser incrível se ele bem usado. Então, por que não dentro dos territórios a gente não ter oficinas de audiovisual? No Norte tem acontecido muito isso. A gente está querendo realmente fortalecer aqui no Nordeste essas capacitações para que eles possam ter o mundo todo que eles almejam dentro do seu território. A gente não quer que eles fiquem alienados, a gente quer que realmente eles possam estar preparados para que, se inclusive eles quiserem ir para uma universidade formal, eles tenham capacidade interna para isso, porque é muito diferente a realidade dentro da aldeia do que a realidade fora dela, né? Então, a gente tem percebido que quando o jovem sai novinho, tipo 17, 18 anos, ele sai despreparado, que ele viveu um outro paradigma, uma outra vida, né? Então, ele sai lá fora muito despreparado. Então, a gente está nessa frente, criando as universidades livres, né? No nosso caso, a Ecoversidade, para que a gente possa, então, dar esse amparo, né? A ecoversidade que a gente está criando especificamente é para mulheres, né? Jovens mulheres a partir de 17 anos, sem limite de idade para cima, para que, inclusive, essas moças possam ter mais pertencimento aos seus territórios corpos, né? Que a gente possa ter mais ferramenta interna para combater o machismo estrutural,
que é muito grave em relação à jovem indígena, até o fetiche da mulher indígena, né? Não é nem considerada mulher, assim, no sentido da dignidade, é considerada objeto sexual, que é uma coisa grave aqui no Nordeste, que a gente quer combater mesmo, assim. Então, eu acho que é isso, Beth. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, Maria. Eu não vou abrir essa discussão agora, mas assim, só para que a gente de repente possa pensar isso, né, num outro momento, quando você fala do corpo território, acho que de uma outra maneira, né, a gente pensa isso na psicologia junguiana, quando, que eu acho que é uma coisa que passa assim tão desapercebido, né, que o Jung também fala em que a psique é a natureza. E eu acho que esse é um assunto para a gente estar discutindo, né? Não agora, porque acho que hoje é bacana a gente poder te ouvir, conversar com você, mas eu queria só pelo menos deixar essa provocação aqui para que numa ocasião, ou num outro momento, a gente possa estar discutindo, porque eu acho que é muito por aí, né? E é de uma complexidade gigantesca, por isso que eu pedi para você poder tá abordando, né? É, Quando você me fez essa pergunta, eu ia perguntar assim, quantos anos a gente tem nessa live? olha, eu gostaria de fazer outras perguntas dentro dessa, né? Enfim, acho que você tocou na questão dos processos também, os rituais, os processos de cura, mas depois, se a gente tiver oportunidade, eu quero fazer outras perguntas. Mas o Paulo está querendo perguntar, então acho que a gente pode ouvir o Paulo um pouquinho, perguntar ou falar, né? Paulo, está contigo. Oi, boa noite a todos, né? Aí a minha pergunta, né? Eu não estou ainda dentro, né, imerso na leitura do A Queda do Céu, né? Eu tô já faz algum tempo lendo e me aprofundando e eu pesquiso o pensamento do Frantz Fanon, um pensamento anticolonial, antirracismo, e tudo mais. Algumas coisas da fala dela eu não vou conseguir abordar tudo, né? Mas algumas questões respectivas à educação e à saúde mental, e pensando também na saúde mental, né? Que eu estou lendo os escritos psiquiátricos, queria fazer perguntas em relação a isso. Como é, né? A questão da alienação, né? No meio quando o indígena sai uma coisa que ela fala, que é uma coisa que também aparece no Francisco Fanon, é que quando você é tirado dentro do seu território, né, dentro da sua área, você é submetido à lógica colonial dentro do espaço universitário. É isso que eu interpretei, né? A lógica colonial. Lá você sofre a pressão para se tornar branco, para se tornar o homem da civilização ocidental. Como são os processos de resistência, como isso impacta na saúde mental do indígena. Ai, então, é outra pergunta que eu tinha que ter uns anos para responder, mas vou tentar ser sintética. Eu vou começar a falar um pouco da saúde mental, de uma forma geral, né? Eu sinto que os nossos corpos, no nosso sangue, correm marcas muito profundas da violência que a gente sofreu e sofre até hoje. E isso é profundo mesmo. Eu, por exemplo, tive minha avó esquizofrênica porque minha bisavó foi tirada da aldeia violentamente, foi aculturada violentamente, e isso refletiu na saúde mental da minha avó diretamente, porque é isso, é bem grave. Nós hoje temos muito problema dentro do território, muitos problemas dentro do território, principalmente com jovens a partir de 13 anos de idade, em relação à saúde mental, né? Por muitos motivos. Os motivos são inúmeros, assim. Primeiro que cada dia mais, né? Tem até a Márcia Moura, Beth, tem uma parenta
amiga que ela tem uma música que ela canta que cada dia, né, cada canto, cada rezo, cada pôr do sol, cada nascer do sol, ela se torna mais mura. E nós não somos diferentes. A cada dia, a cada luta, cada movimento, a gente se torna mais tupinambá. Nosso pertencimento é maior, cada dia maior. Na contramão de tudo isso, tem um apelo midiático, porque eu outro dia estava conversando, né, no live assim, eu tive essa imagem, sabe, de um nugget social, uma coisa que não é nada e que mistura um monte de resto e dá uma coisa que parece comida, alimento, né? Essa maçaroca, essa massa sem nutriente, que quer que todo mundo vire uma coisa só, sem identidade, sem nada. Isso afeta diretamente a nossa juventude, né? Porque eles estão muito sujeitos às redes sociais, que comparam eles com coisas, que, que dão para eles uma falsa ideia de que aquilo tudo vai virar sucesso, e que o mundo lá fora é melhor, e que tem uma outra coisa, ao mesmo tempo que é construída uma identidade dentro do território. Então, imagina, fica um conflito interno que às vezes não é verbalizado, né? Eu estava conversando com o pessoal da saúde, né, agora, ontem, inclusive, eles falando da dificuldade que eles têm, né, de acessar o desabafo, a fala, porque o serviço ele é aberto, ele não é imposto, ele é aberto, fica disponível, né? Mas para a pessoa chegar a esse ponto é muito delicado, porque, por exemplo, uma aldeia é como se você morasse numa cidade bem pequenininha, que todo mundo se parente. Entendeu? Então, não tem uma segurança interna, não é claro dentro do território que você vai falar para uma pessoa e ela não vai espalhar e vai virar fofoca no território inteiro. Entende isso? Tem essa coisa. Então, o povo vai se fechando no sentido profundo. É todo mundo muito aberto. Eu falo que o povo ele tem uma linguagem reta, entendeu? Ninguém fica encebando, encerando para que o outro, não, não. Chega e fala na cara, entende? Isso é bem legal, assim, né? Essa comunicação reta, né? Mas, ao mesmo tempo, tem camadas de sofrimento, já temos essa camada que nos percorre, essa melancolia, é uma melancolia que fica no ar, né, desses abusos, desses estupros. A gente tem isso, traz isso, não adianta dizer que isso não perpassa a nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, isso às vezes não. O copo nos vazia, entendeu? O copo do desabafo, ele nos vazia. Então, isso vai dando uma tensão emocional muito profunda, né? Então, a gente tem muitos casos de suicídio, a gente tem muitos casos de depressão, muitos casos, não é pouco, sabe assim? E aí também chega um momento em que a juventude não encontra muito viés assim de expansão, aí chega o tráfico ali bordeando, né, a cultura, e daqui a pouco os meninos estão aliciados, a gente está perdendo muita juventude para o tráfico, né? A gente tem as cisões internas. Então é legal a gente falar disso, né? Porque senão fica esse mundo encantado que não é real, né? Então é bom falar. Antigamente a gente não falava não, sabe? Tinha uma coisa assim, é que nem família defendendo família, entendeu? Mas é legal falar das decisões internas. É importante falar que tem caciques vendendo território, sabe assim? A gente na luta pela demarcação e caciques picotando território e vendendo, né? Comunidades que são demarcadas sendo picotadas e vendidas. Eles sentam na aldeia e falam: peraí, isso não é uma aldeia, isso é uma favela, né? Então, assim, temos todas essas questões, e eu estou colocando tudo isso por quê? Porque isso tudo afeta diretamente a saúde mental e o bem-viver, que é o que é o bem-viver quando a gente fala do bem-viver? É que a gente possa viver do que planta, que a nossa água seja limpa, né? Que a gente possa garantir terra e território
para as futuras gerações, que a nossa cultura seja preservada, que a gente seja bem unido, é, que a nossa cultura seja única no sentido desse pertencimento ancestral. Então, outra coisa que está perpassando e criando muita confusão dentro dos territórios é o evangelismo, né? Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, eu só acho que, por exemplo, dentro dos territórios, o sincretismo ele é uma coisa já estabelecida, né? Então, por exemplo, agora tivemos um velório de um parente que morreu com 17 anos e tal, foi uma coisa bem impactante e tal, e o velório foi dentro da igreja, entendeu? Católica, mas é de um outro jeito, né? Não tem padre, as mulheres que fazem o ritual lá da missa, sabe? Esse sincretismo, ele rola, sabe? Exatamente, os ex-pajés, isso aí. O sincretismo, ele rola, mas ele não demoniza os cultos, não demoniza os ritos, entende? Já o evangelismo, ele demoniza. Então, nós temos anciãs queimadas na fogueira, a gente está numa nova Inquisição, entende? Não no nosso território de Pinambá, mas a gente tem vários parentes que relatam que, que as idosas, que as anciãs estão sendo queimadas, vivas, como as bruxas de antigamente, entende? Assim, então, por exemplo, agora, sexta-feira passada, né? A gente tem uma liderança muito forte dentro do território Pataxó, que é o tio do meu genro. Ele é uma das pessoas mais importantes que eu conheço, mais empenhadas em passar a cultura, né? Ele é um guerreiro assim de estar fazendo essa interface entre o mundo não indígena e o mundo indígena. E, e de repente estava lá no ritual. Ele tem, eu tô com 59, ele tem 49 anos, aí ele vira e fala assim: ah, gente, eu não vou dançar porque eu tô idoso. Eu escutei aquilo, eu achei aquilo muito esquisito, né? Ah, eu não vou dançar o ritual não porque eu tô idoso. E percebi a mulher dele muito triste. E a mulher no ritual, assim. E ela fazia parte antes de um grupo de mulheres que fazia ritual só entre mulheres. E ela saiu desse grupo. Eu comecei a achar coisas muito estranhas, né? Aí eu soube que ele entrou numa igreja evangélica. Então ele parou de dançar o ritual. Ele é um cara da cultura, gente. Ele é um cara que vem ali militando para preservar a cultura. E ele não está dançando mais. Isso para nós é fundamento. Dançar um ritual é fundamento. É uma coisa tipo tomar banho, entende? Não existe a possibilidade de um indígena não dançar um ritual. Então é muito sério. A gente está vivendo isso de uma forma muito grave. E isso também está gerando sérios problemas mentais, porque ficam, né? Uma coisa que não é tipo uma roupa apertada, tipo a Beth colocou ali o espagé, é bem essa realidade. É uma roupa apertada que não cabe, que é um povo livre, um povo que está acostumado a, né, a estar na floresta, tá, assim, não tem uma cisão entre a pessoa e o meio ambiente. A gente até fala assim que o ambiente para nós não é meio, né? É o ambiente inteiro, sabe assim? Então a gente é perpassado o tempo inteiro por aquele ambiente inteiro que somos nós, né? A gente não é dividido. Então, quando essas jaulas são construídas, essas celas são construídas, começa a dividir o povo de dentro para fora, começa a dividir as famílias, e muitos das pessoas vão para o evangelismo por causa do alcoolismo. Então, é uma sequência de coisas, entende? Muito complexas, né? Hoje, agora dentro das culturas do Nordeste, tem vindo vários parentes do Norte trazer a medicina da ayahuasca, que tem ajudado muito as comunidades. Então, está crescendo, e por iniciativa da juventude, entende? Então, a luz e a sombra estão coabitando, a gente está num momento muito interessante, assim. Mas é uma luta travada com relação à saúde mental mesmo, assim. Paulo, Eu posso fazer mais alguma fala? pode falar, Paulo. Então, eu achei bastante importante a fala dela,
foi basicamente o que o Fanon descreve sobre o processo colonial, tanto e as constantes tipos de violência, né? Há essa violência psíquica, que é também trazida pelo campanhas de evangelização, que vem com essa tentativa de desaculturação, demonização da cultura. Outros aspectos um dos aspectos que eu gostaria de também perguntar, porque eu ia fazer mais perguntas relacionadas à obra de Fanon, né, nesses aspectos aí, mas ela respondeu o que o Fanon responderia já sobre os efeitos colonial, a violência colonial na saúde mental. Aí os aspectos ela foi bastante, mas eu queria falar sobre a questão do exploração econômica e a questão do trabalho. Fanon fala que quando o colono vai descrever os indígenas, né, os povos autoctones, e isso ele está falando da África, o colono sempre vai chamar o autoctone indígena de preguiçoso. Aí Ah, ele tem um pensamento sobre essa questão de por que preguiçoso, né? Porque o colono é aquele único que é considerado um trabalhador. Ele vai lá para explorar para explorar. O colonizado, quando ele se recusa a trabalhar, gerar lucro ou para o colono, aí que ele é chamado de preguiçoso. E aí que vem o trabalho forçado, porque o colono tem a ideia de que ele vai educar, eles precisam ser domesticados. E ele vai que tem essas duas comparações, né? Falar que o colonizado é um preguiçoso e fazer alusões a ele como animal. E também essas descrições é, estereotipadas do racismo de descrever a personalidade do colonizado como agressiva ou como menos inteligente e tudo mais. E isso é uma estratégia que também que é utilizada sempre esse discurso sempre aparece quando a gente vê alguém querendo falar da campanha de serem da necessidade de levar a civilização para as aldeias, de questão de extração econômica, né? Os garimpeiros, os seringueiros, eles querem dizer que é uma região atrasada que essas pessoas precisam ser colocadas numa civilização. Porque a forma a religião é uma os evangélicos, né? Eles estão indo lá com o objetivo dessa estratégia. Aí, de que maneiras vocês têm, quais estratégias vocês têm pensado e produzido para se contrapor a esse discurso, né? Porque isso também afeta diretamente, uma das coisas que você já levantou no seu discurso, né? Isso é uma das coisas que afeta a saúde mental de uma forma bem grave, né? Porque a pessoa é destruizada, sempre ridicularizada, sempre tratada como não gente, como inferior. Aí como enfrentar, né, isso e trabalhar com a autoestima, porque o movimento negro, né, não é desde nesse mais pouco tempo vem trabalhando essa questão da autoestima, da identidade negra e tudo mais. E aí, como trabalhar essa questão da autoestima e da autorrepresentatividade contra esse discurso, sem cair em uma essencialização, né? É uma das perguntas. E a outra, né, que o Fanon também discute, né, é que os colonos eles arrumam um jeito de cooptar lideranças e que você acabou de levantar essa questão, né? Eles cooptam lideranças e indivíduos de dentro da comunidade. Eles fazem duas coisas. Eles incentivam a brigas entre grupos, né? Essas brigas entre grupos acontecem tanto por causa que a violência colonial impede, né? No primeiro momento a comunidade fica desorientada e quando ela não consegue enfrentar, né, o colonizado, ela fica apática e a violência incentivada por essa violência neurótica e tudo mais cria essa violência interna entre grupos. E a outra é que os próprios colonos, no caso aqui do Brasil Seringueiro, vão incentivar disputas e brigas entre grupos, né, como fizeram na África, né, na questão de colocar grupos étnicos contra outros grupos, gerando guerras e disputas para gerar desestabilização na área e facilitar e justificar a invasão, a intervenção
branca no território, no caso do Fanon, discutindo o território africano. Eu acho que isso acontece também no Brasil, né? Ah, eles estão brigando e tudo mais, eles são selvagens, olha aí como eles precisam do homem branco. Era justificativo que era usado na África, e eu creio que, através da mídia, eles também utilizem isso. E essas são duas táticas por meio da violência colonial que eles fazem essa cooptação. Aí, como tentar combater essas formas de violência e cooptação também, né? São duas perguntas, não precisa responder as duas, responde a que você achar mais pertinente. Aí, obrigado, desculpa se eu falei alguma besteira. Nada, Paulo, acho tão importante a gente trazer à tona todas essas coisas, porque aqui é um momento muito raro, né? Beth sabe da minha luta, eu estou sempre conversando aí com ela, a gente se encontra em outro grupo que a gente faz parte também. Nossa vida é muito cheia de... Não é corrida. Quando o Paulo fala, eu preciso falar do tempo, porque o tempo para nós é outro tempo. Ele não é o tempo britânico, o tempo do relógio, não é esse tempo. A gente vive o tempo natural. A primeira coisa que acontece quando alguém vem conviver conosco é já perde o dia da semana, não sabe que dia da semana é, que horas é. É a primeira coisa que acontece. Se alguém chega com pressa, vai ficar com pressa para si, porque isso não nos afeta em nada, absolutamente, entendeu? Então, eu acho que essa visão, quando ele vai falar, muito louco, Paulo, e você aparece aí que eu quero te ver, porque é legal falar para você assim, tipo, por quê? O que que acontece? Quando você fala tudo que você falou, a sensação que eu tive lendo você falando é que eu estava lendo um livro é, de história do Brasil do início da invasão. E tudo que você falou acontece hoje, entende? Assim, você foi trazendo, eu fui olhando para a nossa realidade, eu fui pro lado que a gente vive. E, cara, não mudou nada. 523 anos não mudou nada, nada. Sabe o que é nada? Então, essa coisa do preguiçoso tem a ver com o tempo. Então, tem uma mística, eu gosto de falar dessas coisas quando eu tenho oportunidade. Então, tem uma mística de que só os negros no Brasil foram escravizados, que os indígenas não foram escravizados, entendeu? Porque eles eram preguiçosos, então os colonizadores não conseguiram escravizar. Tira! Uma mentira deslavada. A gente tem muitas evidências dessa escravidão indígena. Agora, invadir tanto dos povos africanos, eu não estudo os povos africanos, né? Minha temática são os povos originários aqui de Abiaiala, mas eu creio que deva ser a mesma coisa quando eu estou no quilombo, eu sinto esse mesmo outro tempo, né? A diferença, eu acho, poucas diferenças. Eu acho que a diferença básica era que nossos povos conheciam o território como ninguém, né? Tanto é que o povo preto e o povo indígena irmanados, né? Nessas violências todas e tal. Mas, assim, falar do tempo é muito importante, porque parece que é uma preguiça, mas não é. É só um tempo respeitoso consigo, respeitoso com os ciclos, né? Eu estava falando do território corpo da mulher respeitar seus ciclos. Por exemplo, a mulher, quando está na lunação, na menstruação, é um momento de potência muito profunda, é um momento que a terra absorve ela, assim, que ela se unifica com a terra. Não é momento de ficar em reclusão, não é momento de estar distraída com um monte de coisa dessa vida. É estar isolada, sabe, com outras mulheres que também estão lunando, entende? Então, né, Beth, exatamente. E como essa, muitas, né? A Beth colocou aí no chat a construção da estrada, né? Como essa, muitas, né? O Serviço de Proteção Indígena, o SPI, foi um desastre nesse país, sabe, assim, usando mão de obra indígena, né, e o genocídio, e injetando doenças no meio do povo. A ditadura, gente, se soubessem o que foi, eu não sei se vocês se interessam por essa temática, mas
A ditadura para os indígenas foi cruel. Paulo colocou essa coisa, né, do colonizador colocar indígena contra, formando um exército de indígenas que conheciam o mato e conheciam a mata para perseguir outros indígenas, para escravizar, para torturar, para matar. Sabe do que a gente está falando, né? Do que a gente está falando? Então, tudo isso que ele colocou, eu gostaria muito que fosse um passado antropológico, não, de um estudo antigo, mas tudo isso está em hoje. Como é que a gente faz para lutar contra isso? Fortalecimento do nosso corpo, território, da nossa cultura, do nosso pertencimento, da nossa ancestralidade. Tem que falar disso, né? Eu costumo dizer que na educação, por exemplo, Steiner fala do espírito e tal, e todo mundo, né, acha massa. O europeu falando disso, todo mundo aceita. Agora, quando a gente vai falar do espírito na escola, falar, não, mas o encantado não pode receber encantado na escola. Por que não? Às vezes o encantado vai lá para dar uma mensagem muito importante, né? Nossos ritos, eles têm que ser preservados, entende? A gente está tendo os nossos ritos combatidos. Né? Antigamente a aldeia inteira estava no ritual, hoje não está mais. Cada dia a gente perde um. Perde um para a cultura. Então, eu acho que a única forma de luta real é o pertencimento. Mas não só o pertencimento físico, o pertencimento, principalmente o pertencimento espiritual. A gente tem que segurar na nossa mão o nosso pertencimento espiritual, que não é pouca coisa, sabe? É muita coisa. Então, por exemplo, quando eu ando todos os dias trajada, tudo bem que eu nem sempre estou com um cocar desse tamanho, mas todo dia estou com um elemento da minha cultura. E eu já passei por coisas tipo mulher objeto, né? Ser olhada como mulher objeto. Eu já passei por coisas tipo, encontrei um cacique no mercado, já veio logo os seguranças achando que a gente ia roubar alguma coisa. Isso tudo que você descreveu não é passado, né? A gente teve vários jovens demitidos na pandemia dos seus trabalhos, que é limítrofe ali com a praia, então alguns vão trabalhar nas cabanas de praia, demitidos porque não eram bolsonaristas. Tudo isso, entendeu? Como se indígena não pudesse ter opinião, como se fosse uma coisa, entendeu? Até hoje tem esse pensamento. Né? Meu filho, por exemplo, foi casar com uma moça que não era indígena e ele já veio me falando, olha, mãe, os pais dela acham que indígena é tudo sujo, que não... Esse mesmo estereótipo que o Paulo está falando. Eu falei, meu filho, olha, eu só lamento, eu vou comer cocar, eu vou usar minhas coisas, eu não vou omitir minha etnia, eu não vou omitir meu pertencimento, entende? Agora, se a família dela, ok, você está escolhendo casar com uma moça branca, sabe? Aí é tua escolha. Agora, eu não vou perder meu pertencimento por causa da sua escolha. E a própria moça respeitava a gente, porque, inclusive, senão não estaria com ele, certo? E muito interessante que esse meu neto, fruto dessa relação, só dormia com música ritual, só com os cantos ritual. A primeira coisa que a gente deu para ele de presente quando nasceu foi um maracá, e ele só dormia na rede com o ritual. Entendeu? Tá no sangue, gente, não tem como. Então, a única forma de luta realmente poderosa, primeiro, a nossa união, tem muito de cisão interna, não vamos romantizar, tem muito de cisão. Entendeu? Tipo, a Márcia Moura, cara, me ligou chorando no dia que ela não pôde mais dar aula na própria escola que ela batalhou. Tô falando isso porque a Beth colocou no chat, entendeu? Tipo assim, do que a gente está falando? Porque ela incomoda a, a estrutura da prefeitura. Eles não conseguiram lá ainda o que a gente conseguiu aqui, uma educação diferenciada e tal, porque, como ela falou, a gente é uma só. Ela era a única mura que batalhava. Agora, na TL, pô, tinha uma galera junto, sabe? Assim, na Marcha das Mulheres, a última, pô, eram quase 30 mulheres mura. É um processo de resistência diário, de não deixar a nossa cultura desaparecer. E o que eles fizeram, principalmente nesse último governo,
cooptaram por nada, merreca, entendeu? Muitos dos nossos, né? E não estou falando só de juventude, tá? Estou falando muitos dos nossos, que pensam que eu sou jovem, né? Jovem é tudo do meu lado. Pelo contrário, é a juventude que está salvando nosso povo, que vem com sangue nos olhos, entendeu? E aí as lideranças lúcidas colocam a juventude para conversar com as anciãs, que é outra coisa muito importante, sabe? A gente vai vencer essa guerra porque a gente já poderia ter sucumbido, né? Nós temos uma marcha, Paulo, que acontece anual, que é a Marcha ao Rio Cururupi. Isso é em homenagem aos nossos mártires que foram dizimados, 9 quilômetros de corpos enfileirados por Mendes Sá. 9 quilômetros de corpos enfileirados. Então, a gente vai 9 quilômetros batendo ritual, cantando ritual, e quando chega no lugar que eles foram todos enterrados, jogados no rio, na realidade, entendeu? A gente faz um grande ritual. Então, do que a gente está falando, né? A gente está falando que a gente está vivo porque as nossas ancestrais, por isso que a gente honra nossos ancestrais toda vez que vai falar, que vai ter lugar de fala, honra eles primeiro, porque a gente só está aqui porque eles lutaram por nós. A gente só está aqui porque o sangue deles corre nas nossas veias, entende? Então tem que honrar mesmo, e a gente vai vencer essa luta, porque a gente é que nem o cacique, né? Nosso cacique agora tem umas cisões, né? Que os caciques mais velhos, poderosos, que lutaram mesmo, estão olhando assim, isso daí já é gagá, já é velho, já não sei o quê, nenê. E os nossos guerreiros, eles falam assim, eu não quero morrer deitado numa cama. Se for para morrer, quero morrer em pé na luta. Eu acho lindo e, ao mesmo tempo, acho triste que 523 anos depois a gente continue tendo que lutar pela mesma coisa. Entendeu? Eu acho isso um absurdo. Real, eu acho absurdo. Patrícia, por favor. Oi, boa noite. Maria, estou assim, muito mobilizada com a sua fala e com tudo que você está compartilhando aqui com a gente. Agradecer muito, né, por você poder estar com a gente aqui compartilhando isso. Recentemente vi uma notícia de uma maternidade de Ilhéus, maternidade Dr. Joaquim Sampaio, que teve um caso de uma indígena, né, inclusive Tupinambá, que teve o parto nessa maternidade. O depoimento dela falando que ela tinha medo de sofrer algum tipo de violência por conta de ser indígena, né? E o relato foi bem diferente, né, pela forma como ela foi tratada e como foi respeitada, né, dentro dessa maternidade. Não, foi a notícia que eu vi, eu acompanho um site que é da Rede Humaniza SUS, que trabalha com a resistência na área do SUS. Eu trabalho na área do SUS também, né, na área da saúde. Mas eu fico com algumas questões nesse sentido. Eu queria ouvir de você o que você acha primeiro, de instituições que deveriam assistir como um todo, porque o SUS é para todo mundo, né, sem distinção, mas que a gente vê que isso não acontece em todas as realidades, não são todos os hospitais, não são todas as instituições que conseguem fazer isso, né? Como é que você vê o que é que pode ser feito, né, para que a gente tenha uma condição de que isso seja de fato garantido, né, para todo mundo? Porque a gente também ouve muito disso, assim, tem um sistema que foi criado, o Sistema Indígena de Saúde, né, que é um subsistema, e muitos municípios e serviços de saúde têm dificuldade de ver que a complementação desses serviços se dá também na extensão dos outros equipamentos de saúde que existem no território. Não sei se você vive isso também aí na sua realidade, né? Mas, assim, como fazer, né,
E para que isso não seja um relato, que seja assim, um relato que foi assim, nossa, surpreendente, porque pela primeira vez uma pessoa, né, uma mulher que foi ter um bebê, uma mulher indígena, sentiu que foi acolhida e que ela foi respeitada naquele serviço. Quando que isso vai deixar de ser um fato extraordinário para virar uma realidade os nossos serviços, né? Então, eu compartilho um pouco, porque eu fico muito mobilizada com a sua fala também, né? E sintonizada também, né? Principalmente com o que você trouxe aí com a questão do território-corpo, né? Trabalho nessa temática do materno-infantil, com as mulheres também, então isso mexe bastante comigo. Obrigada, Oi. viu? Ô, Beth, a gente vai ter que ter 4 lives. Ela me tocou num ponto que eu não posso falar pouco. Eu vou tentar, tá bom assim? Eu estou resumindo, menina, porque Ó, ela tocou num ponto muito importante. Essa moça que você relatou estava na minha casa um dia antes, tá? A gente estava fazendo um projeto aqui de audiovisual e, e aí ela veio toda linda e a gente falou: quantas semanas você tá, minha querida Estela? E ela falou: 40. Oi? Aí ela falou: não, qualquer coisa você faz meu parto. Eu falei: pelo amor de Deus, o que é isso? Então, eu queria falar, Patrícia, que da mesma forma que a gente pensa a educação, a gente pensa a saúde, né? É, claro que o sistema, a CESAI deveria suprir, não supre, né? A CESAI é um órgão que foi desmontado junto com a FUNAI, né? Estão desmontados. A gente acabou de perder um jovem agora por uma dor de dente, porque levaram ele atrasado, ele morreu por causa de um dente. Tudo bem que a gente sabe que ninguém vai antes da hora, estou falando do fato físico, entendeu? Porque o carro da CESAI, nessa aldeia, ele é liberado por Porto Seguro. E essa aldeia fica 4 horas de Porto Seguro, e era o fim de semana, e o carro estava lá. Mas ele não podia sair do território porque não tinha autorização escrita. Você entende? Que o negócio é esquisito demais. Agora, em relação a esse atendimento, eu tenho algumas coisas. Vou ser breve, tá, Beth? Então, tipo assim, várias coisas. Primeiro, em relação ao parto. Nós temos uma luta, que eu estou nessa luta de frente mesmo, que é para que as nossas parteiras não desapareçam, nossas parteiras tradicionais. Então, por exemplo, o parto da minha filha, o ultrassom era feito pelo encantado, que botava a mão na barriga e falava: ah, o bebê está assim, está assado, o desenvolvimento está não sei o quê, está tudo bem. Quando chegou no final, ela falou assim: ó, só tem um copinho d'água aqui de água, o resto tudo é bebê. Sabe? Essa força do rezo. Um parto é um momento entre a vida e a morte. Não é uma coisa. E, ao mesmo tempo, é uma coisa supernatural, que o próprio organismo se encarrega. Claro que existem coisas que podem acontecer no meio do caminho, mas o próprio encantado já avisa. Quando não dá para ser ali, não é. Então, a gente está lutando para construir uma casa de parto dentro dos territórios. A gente está lutando para que tenha uma escola de parteria dentro do território. Então, essa ecoversidade vai ter uma escola de parteria para que as jovens possam aprender a fazer os partos. E a gente vai ter que se unir para batalhar para que uma médica do SUS ou da CESAI que seja, não impeça, não tire a autoestima das jovens de ter o parto em sua casa. Nas mãos de, por exemplo, uma parteira que pariu a mãe dela, pariu ela, que segurou, que trouxe ela, tá entendendo isso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós tivemos um acidente aqui muito grave. Estou contando episódios para elucidar o que eu quero dizer. Então, assim, por exemplo, no parto da minha filha, a médica foi lá e falou: como assim? Parto em casa, você é louca, que não sei o quê. Porque ela não fez o pré-natal com essa médica. Mas ela fez com o encantado, ela fez com a mulher medicina da comunidade, com a parteira tradicional. Mas todas as mulheres que fizeram o pré-natal com essa médica ouviram dela assim: você não é capaz de ter filho aqui, é melhor você ir para a rua é no SUS, né? Melhor você ir para a rua, porque. E o encantado dizendo outra coisa. Então, o que estava acontecendo? O que acontece até hoje?
as mulheres saem para ter na rua, são maltratadas e voltam coroando e tem o parto em qualquer lugar dentro da aldeia. Tá entendendo? Para que passar por isso? Para quê? Aí teve outro caso, um acidente muito grave, né? Um acidente bem grave mesmo, e aí me ligaram para dar suporte nesse acidente. E eu fui lá. Cheguei lá, nossos parentes estavam largados numa maca, como se eles fossem um pano de chão, entende? E eu sou da pegada, né? Você já deve ter percebido que eu sou daquela que faz acontecer. Aí eu entrei no hospital e falei, pô, mas o que está acontecendo? Por que que eles estão assim? Eles estão largados lá não sei quanto tempo. E comecei. Eu parecia a médica do hospital, ia lá pegar o exame. Ah, mas vai demorar não sei quanto tempo. Eles estão morrendo. Aí pegava o exame e levava para o outro médico. Olha, o exame está aqui, o exame é chata. Eu até vou parar de usar essa palavra, a persistente. Aí eu estava lá persistindo e eles não morreram por causa da minha persistência, senão eles iam morrer. Compreende? Porque tem coisas que. Aí o que aconteceu? Ela precisava de uma cirurgia, porque ela estava com hemorragia. Aí eu liguei para o meu amigo que trabalha no hospital, o médico ortopedista, ele foi para lá. Agora, isso é o corre normal. Solução, Patrícia. Nós estamos tendo curso de formação de direitos humanos, formando delegados, subdelegados que vão cobrar um bom atendimento, que vão denunciar quando isso não acontece. A gente está partindo para a dividida. Entende isso? Todas com distintivo, avalizadas pelo Ministério Público, com poder de prisão. Se o diálogo não vai a lei. A lei está a nosso favor. Entende? Então, essa formação intercultural, essa formação dentro do território, é para fortalecer a gente de não ficar como coitadinhos sociais. Não somos. Temos direitos. E a gente tem que batalhar por eles. Então, em vez de ficar choramingando e tarana, a gente está partindo para dividida. Agora, a Latéria tem 6 mil indígenas batalhando seus direitos. 6 mil indígenas representando todas as suas comunidades do país. Entende? Então, é assim que a gente vai vencer. A gente não, eu falo sempre para a juventude, não vão mendigar à beira do sistema. Parem de querer cota para entrar em universidade, vamos fortalecer as nossas universidades, chancelar o portfólio que é criado dentro da comunidade por aqueles anciãos que têm pertencimento de conhecimento. Chega de querer a beira, vamos querer tudo, sabe? A gente quer tudo, esse território é nosso, então a gente vai tomar ele, entende? É assim que a gente está vivendo agora. Na paz, entende? Não é uma guerra necessariamente violenta, mas ela tem que ter raça, porque os que vieram antes de nós, a gente só está aqui porque eles tiveram, entende? Então a gente tem que continuar essa jornada. E é isso, Patrícia. Tamo junto. Temos que ir embora, né, gente? Tem que ir embora. Tá legal estar aqui. Eu gosto muito desse lugar que fala. Agradeço muito a Beth e a todos vocês que estão aqui, sabe? Porque, pô, são 10h35, esse horário eu já estou em outro mundo. Eu falo para a Beth, que horário difícil para mim. 7 horas eu já estou indo para o berço. Mas eu estou muito contente de estar aqui, de vocês estarem todos aqui também, sabe? Para mim é muito relevante poder falar, sabe? O que a gente vive, porque nem sempre isso é divulgado, né? Nossos movimentos enormes, não, eu estou assim, a gente está vivendo coisas lindas, ninguém sabe. Entende? Sim, ninguém sabe. Aí eu falo, pô, não, porque para a gente é o que a gente está vivendo, né? Então a gente não sabe se está avançando ou se a gente fica se comunicando dentro de uma bolha, entendeu? Eu espero que a gente esteja avançando, mas mesmo que não estejamos, pessoas como eu, como outras pessoas, têm que estar aqui falando para todo mundo, sabe? Soltando a nossa voz mesmo, soltando a nossa escrita mesmo, né? Márcia faz parte de um coletivo que a gente tem que se chama Mulherio das Letras, muito relevante, né? Acabei de entrar para ele agora, vou escrever um monte lá, assim, porque a gente precisa falar de nós por nós. Para esses livros de história,
serem passados, né? Paulo, será que nós podemos, a Maria Graciata vai estar conosco na outra daqui 3 semanas, né? Para discutir um capítulo. Eu sei que você levantou a mão, dá para a gente esperar Era e só para perguntar se podia fazer uma citação curtinha, aí eu encerrava, porque eu já sei que já está tarde, né? Acho que todo mundo quer ir dormir. tá, e se a gente fizer o seguinte, Paulo, você abre o próximo encontro nosso oferecendo a citação, então, pode ser? Pode sim, pode sim. Então, já fica combinado a oferta para todos nós no próximo encontro. Quem vai fazer vai ser você, já tá, a responsa é tua, e aí quando a gente começar eu passo a bola para você, e você daí nos oferece essa citação, a gente aproveita, faz um link com esse encontro aqui, né? Porque a maior parte, né, do pessoal que está tá fora já é bastante tarde, né? Então, se a gente conseguir terminar agora à vontade, eu guardei aqui os meus papelzinhos de pergunta aqui ainda, mas não vai faltar oportunidade, né? Maria, muito, muito obrigada de coração, né? E muito obrigado aí a cada um que está aqui. E se puder abusar mais um pouquinho, a gente podia terminar com um canto? É isso que eu ia falar. O ritual ele abre e ele fecha. Eu não posso sair daqui com isso aberto. E, Beth, eu queria te pedir que num próximo momento a gente possa passar um videozinho que a gente tem sobre a ecoversidade. A gente está começando a divulgar isso, que ela acontece em 3 territórios, né? E acho importante que todo mundo saiba, ela está para abrir por agora. Então, se você puder incluir aí nas programações, ele é curtinho, né? A gente poder colocar, tá bom? De repente, no dia que eu for falar sobre o capítulo, enfim, tá? Então, eu vou me despedir de vocês com o canto da etnia do meu genro. Ele é cantado em Pachorrã e eu vou cantar a tradução dele para vocês também, tá bom? Honrando a etnia da nossa família. Pindorama, 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 Pindarama, Pindarama, Kahapataso, Niana Kamureta, Kahamasakali, Kahapataso, Niana Kamureta, Kahamasakali, terra de palmeiras, terra de muitas palmeiras, terra mãe da nação brasileira, terra mãe da nação brasileira, parentes pataxó, vem aqui, vamos cantar com os parentes Massacali. Parente patação, vem aqui, vamos cantar com os parentes Massacali. Auere, Tupã. Obrigada a todos e todas por essa oportunidade de fala. Até breve. Auere.
Até a próxima, gente. Vou sair. Muito obrigado pela live.